Por falar em máfia, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Arancia nesta terça-feira, que revelou a presença e a atuação de uma máfia italiana no Brasil. As investigações começaram em 2022 e apontaram que a organização criminosa estaria lavando dinheiro por meio de empresas fantasmas e laranjas. A estimativa é de que o esquema tenha movimentado mais de 3 bilhões de reais. A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um mafioso e de 5 mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e também Rio Grande do Sul. Começar essa com o Cristiano Beraldo, investigação revelando presença da máfia italiana no Brasil. Cristiano Beraldo, olha só, destino para os criminosos mais conhecidos do mundo, hein? Canhoto, pensa num mafioso lá italianão e tal, com toda a tecnologia que passou de pai para filhos, deve ter a terceira, a quarta geração de mafioso. Aí ele pensa o seguinte: por que não o Brasil? Por que não esse paraíso da impunidade? Por que não esse país enorme com mais de 215 milhões de pessoas, dimensões continentais, 7 mil quilômetros de costa, que servem de um ponto de exportação facílimo de drogas? Por que não vir para o Brasil, onde o crime compensa? Que imagem nós estamos passando para o mundo e que imagem o Brasil passa para o mundo internacional do crime? Exatamente essa. Esse é o caso do mafioso italiano, mas certamente haverá outros dos mafiosos e criminosos chineses, americanos, europeus, seja lá de onde for, porque aqui é o lugar que lá na Rocinha, se a temperatura subir para cima deles, se eles estiverem ali no alvo, vai para a Rocinha, tem um hotel lá para bandido, meu amigo, fica lá tranquilo, tem dinheiro para pagar, tem proteção. Então o Brasil se torna esta referência. A gente vem falando nos últimos dias, Canhoto, em razão dessa situação da Venezuela, como o Brasil se apequenou na questão internacional, nas relações diplomáticas, como essa posição do Brasil de não querer reconhecer a fraude nas eleições da Venezuela expõe o Brasil a essa imagem de um nanico do ponto de vista geopolítico. E aí o mundo do crime está observando isso também. Está vendo que há uma disposição enorme de passar a mão na cabeça de bandido no Brasil. Então, tenham certeza, este é um caso de inúmeros outros que vieram para o Brasil e estão nadando de braçada. O Brasil é esse lugar aonde os mafiosos italianos, os tradicionais criminosos do mundo, olham e se sentem em casa. Se não bastasse os nossos, né, Mota? Agora a gente tem que receber os mafiosos italianos. Aí é difícil, hein, Mota? Bom, parabéns aos delegados e agentes da Polícia Federal, parabéns aos procuradores do Ministério Público Federal que participaram dessa operação. O Brasil já tem bandido suficiente, Canhoto, é isso mesmo, a gente não precisa importar mais bandidos da Itália. Os nossos são os melhores do mundo, são os campeões olímpicos de bandidagem, de malandragem e de impunidade. O Brasil já abrigou bandidos italianos, né? Teve um famoso, que inclusive teve até proteção oficial para ficar aqui, justificativa jurídica, para ficar aqui durante um tempo, bandidos americanos e bandidos ingleses. Quem não conhece, quem não lembra o caso do Ronald Biggs, ele participou de um assalto na Inglaterra e depois veio para o Brasil. Aqui o Brasil recebeu de braços abertos, ele teve um filho e virou celebridade, dava entrevistas com a maior tranquilidade, até que um dia, já com uma certa idade, ele passou a precisar de cuidados médicos e aí ele achou melhor voltar para a Inglaterra, mesmo tendo que encarar a prisão, do que ficar aqui no Brasil. Você, delegado Palumbo, muitos mafiosos talvez estejam no Brasil e nem sejam reconhecidos como tal, né? Eu lembro do Juan Carlos Abadia, que fez uma porção de cirurgias plásticas e passeava por muitas cidades como um ricaço, né? Tinha muito dinheiro, só lá na frente que descobriram quem era o cara. Exatamente, né? Inclusive ele comprou alguns policiais civis, né, que foram
presos nessa operação que deflagrou a prisão deste narcotraficante. E o PCC, só para a gente ter uma ideia, ele arrecada por ano $1 bilhão. $1 bilhão. É claro que ele vai receber esses amigos, entre aspas, né, de outros países como Itália, esses mafiosos. Por quê? Porque o Beraldo ele descreveu muito bem. Aqui nós temos uma legislação fraca, é muito difícil a gente aprovar uma lei aqui para enrijecer as penas, para tornar mais difícil a vida do criminoso. Nós temos um judiciário complacente, cujos ministros, inclusive o ministro da Justiça, que foi o criador da audiência de custódia, enquanto ele estava no CNJ, se vangloria de que 50% dos presos saem na audiência de custódia. E aí nós temos uma polícia, na maioria dos estados, sucateada. Ou seja, é o prato cheio para eles virem para cá, é o paraíso dos criminosos. Uma lei branda faz com que esses criminosos venham cada vez mais para o Brasil. E não vão parar por aí, não. Eles vão continuar vindo, porque aqui eles já perceberam que é um paraíso. A dificuldade de se mudar uma lei aqui é tremenda. E o Mota falou sobre projetos nefastos, eu não sei se estou certo ou errado. Ele tem razão. Por quê? Por exemplo, eu sou relator de um projeto, né, de uma deputada que quer a anistia de todos os presos traficantes que foram pegos com até 40 gramas de maconha. É claro que eu vou fazer um relatório fundamentado para impedir o avanço desse projeto de lei. Mas aqui em Brasília, nesse exato local onde eu estou, está cheio de defensor de bandido. Não é um só não, que acha que não tem que ter prisão, que acha que ele tem que deixar eles cometer crime de qualquer jeito, que não tem que ter o fim da saidinha, que não tem que ter o fim da progressão de regime, e aí o crime deita e rola, inclusive nossos irmãos aí de outros países. Pois é, fiquei curioso com o nome daquela operação deflagrada, Arantia. Na verdade é laranja em italiano, por essa razão que eles colocaram esse nome na operação. Enfim, muitos laranjas certamente para ocultarem o dinheiro da máfia italiana, que tem tentáculos em muitas localidades do mundo. Agora, claro que o Brasil é o braço mais importante da América do Sul, porque detém as rotas principais para envio da droga para a Europa, principalmente a cocaína. Agora, Cristiano Beraldo, no passado havia a informação de que a máfia italiana tinha muitas conexões com a máfia ítalo-americana, principalmente em Nova York. Qual é a dinâmica hoje das máfias em Nova York ou nos Estados Unidos? Elas ainda operam? Ainda existe essa estrutura de domínio de máfias. Eu não sei em detalhes como é que elas estão organizadas hoje, mas sem dúvida nenhuma Nova York continua tendo a influência desses grupos organizados que vão ali defendendo determinados setores. Construção civil é um dos setores tradicionais que tem muita participação de máfias italianas, aí obviamente também setores do crime aonde essas organizações atuam e atuam de forma muito violenta entre aqueles que desafiam e disputam os seus espaços. Não é à toa que os Estados Unidos hoje têm uma situação de cometimento de crime, não é como no Brasil, tem um outro perfil, a criminalidade americana, mas isso é um problema que precisa ser enfrentado, sobretudo com o estímulo do próximo presidente. Porque desde que houve aquele episódio desastroso, daquela morte absolutamente evitável e em razão de uma agressão injustificada do George Floyd, a polícia norte-americana como um todo passou a ser extremamente atacada. Quer dizer, uma ação irresponsável, criminosa de um policial que tirou a vida de uma maneira absolutamente irresponsável, idiota, injustificada de uma pessoa que já estava ali sob o domínio da polícia. Esse policial que tem que responder por esse crime acabou servindo como uma referência para todas as instituições de polícia dos Estados Unidos. E hoje a polícia está muito enfraquecida. E se não houver uma reversão desse quadro, o nível de criminalidade nos Estados Unidos tende a aumentar demais. E esse fenômeno
que a partir do George Floyd veio o Black Lives Matter, enfim, toda uma movimentação muito organizada e, como o Mota sempre lembra, financiado com um dinheiro generoso de diversas organizações privadas, empresários privados, especialmente o senhor George Soros. Isso também chegou no Brasil. Há um movimento muito mais encorpado hoje de ataque às polícias, de sempre estar apontando o dedo para as polícias, de sempre acusar as polícias de serem excessivamente violentas, sem olhar o papel que a criminalidade exerce para tirar a paz do cidadão brasileiro. Esse é o principal ponto. Não é a polícia que gera esse ambiente de insegurança que o brasileiro vive, mas sim, a falta de investimento na polícia que permite que criminosos façam o que queiram, quando queiram, aonde queiram. É isso que precisa acabar. Só que hoje a gente vive, o Mota lembrou aqui casos muito memoráveis da história do Brasil em relação a esses criminosos internacionais que ajudam a cultivar essa imagem de paraíso do crime. Tem um caso muito simbólico, até mais recente, que o Ronald Biggs, que foi o assaltante do trem pagador na Inglaterra, enfim, uma figura que lá, na época, acho que década de 70, se tornou muito famosa. Mas temos Cesare Battisti, sujeito que participou de sequestro e assassinato de 4 pessoas na Itália, foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado. Aí vamos fazer um paralelo com o caso do Robinho, que foi condenado na Itália, se não me engano, foi Espanha ou Itália? Acho que foi Itália. Ele foi condenado por estupro. Foi na Itália, então. Aí foi para o Brasil, foi preso para cumprir pena. Aí você tem um criminoso, assassino, sequestrador italiano, que sai da Itália, vai para o Brasil e é protegido pelas leis brasileiras. Quer dizer, como é que é essa compensação? Se você comete crime, mesmo que seja de assassinato, mas você tem uma determinada ideologia política, você vai conseguir obter proteção no Brasil? Isso está absolutamente errado. Nós temos que ter uma posição radical contra o crime, a favor de sentenças, a favor da polícia, a favor de cumprimento de pena, sem saidinha, visita íntima, auxílio detento, etc., para que a gente seja respeitado no mundo. Não é a nossa realidade hoje, Caniato. Não, é só para fazer um registro jornalístico. Atualmente, Robinho está preso, porque todos os recursos foram esgotados e aí houve essa decisão de ele cumprir a pena aqui no Brasil, dessa condenação na Itália. Você quer fazer um complemento sobre o que disse o Beraldo, Mota? Quero sim. Eu concordo com o que o Beraldo disse, eu acompanho esse esforço dos progressistas para destruir as instituições americanas, inclusive a polícia, mas os Estados Unidos ainda continua a anos-luz da situação do Brasil. Eu estive agora recentemente nos Estados Unidos e verifiquei isso. E eu nunca deixo de ficar espantado. O que mais me espanta nos Estados Unidos, para mim é um fenômeno inacreditável, são as casas sem cerca, sem muros. Eu andei tanto pelo interior dos Estados Unidos, quanto nos subúrbios de cidades ricas, como, por exemplo, Washington, D.C. Eu dirigi por uma região de mansões, que eu acho que não existem casas iguais a essas equivalentes aqui no Brasil. E todas essas mansões tinham aquela cerquinha decorativa ao lado. E um portão imenso escancarado. Todas. Eu não vi em nenhuma dessas muro cercando, nem portão com câmera, ou cerca elétrica, arame farpado, como a gente vê aqui. O que a gente vive aqui no Brasil é uma vida inexplicável para um americano. Eu estive em 2 grandes cidades, Nova York e Washington, e vi, Caniato, as pessoas andando na rua como se não existissem crimes. Eu vi as pessoas de Nova York, no centro de Nova York, no final de semana, olhando o telefone celular. Meu filho me mostrou, olha lá, pai. As pessoas usando telefone celular como se fosse permitido, Caniato. Como se fosse um direito do cidadão andar por aí tranquilo, despreocupado. Você já viu que absurdo? Para não dizer que eu não vi nada, eu vi no meu segundo dia em Nova York,
eu vi uma ação da polícia americana. A gente estava passando e me chamaram a atenção, olha, tem um carro da polícia aqui. E saíram 2 policiais, um rapaz e uma moça, olharam para um lado, olharam para o outro e deram um bote e pegaram um malandro ali. Pegaram um, o outro saiu correndo. Mas foi a única coisa que eu vi. Eu vi, nessa minha viagem, eu vi pouca polícia ostensiva. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não vi em Nova York, a maior parte dos lugares onde eu estive, eu não vi polícia ostensiva, o que para mim foi um sinal de que as coisas estão sob controle. Então, a gente está falando aqui sobre crime organizado, né, Canhato? Sobre PCC, sim, sobre máfia. Essas são pragas que infiltram as nossas instituições, destroem a política do Brasil, destroem a democracia do Brasil. Mas a pior praga é essa que nos ataca quando você está indo na esquina comprar um pão, ou quando você está na porta da escola do seu filho, esperando o seu filho sair, né? Que é esse bandido de rua que está sempre armado aqui no Brasil, é violento, como diz o meu amigo promotor de justiça Marcelo Rocha Monteiro. Você pode não acreditar na pena de morte, não interessa, o bandido brasileiro acredita. Então, mas uma coisa é consequência da outra e tudo vem da mesma raiz. Uma situação de impunidade que está sendo criada nesse país há várias décadas e que encontra, isso é o mais asqueroso e espantoso de tudo, que encontra defensores em pessoas que você não acredita, porque são pessoas muito bem informadas, cultas, com acesso a todo conhecimento, mas elas acham importante defender coisas indefensáveis, como, por exemplo, o auxílio, cujo nome o Beraldo esqueceu, é auxílio reclusão, Beraldo. Uma invenção brasileira maravilhosa. A família da vítima ajuda a pagar o sustento da família do bandido. Agora, a família da vítima, quem é que ajuda a família da vítima? A vítima no Brasil não aparece no sistema de justiça criminal. Ô Mota, você me permite, Canhato, só fazer uma observação para fechar, da minha realidade. Eu moro numa casa sem muro e meus 2 filhos pequenos brincam livremente no jardim e, enfim, interagem ali com os vizinhos, tudo num clima de absolutamente paz. Qual é a minha angústia, a minha preocupação? Como é que eu vou moldá-los para quando voltarmos a viver no Brasil, eles terem os cuidados necessários para sobreviver num país como o Brasil, numa cidade como São Paulo? Sem dúvida alguma, não deixa de ser uma bolha, né, Beraldo? Inclusive as pessoas que têm filhos nesses condomínios fechados aqui na Grande São Paulo vivem uma outra realidade. Agora, Beraldo, inclusive a gente estava durante a tarde monitorando alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos. Claro que esse exemplo do Mota é perfeito, eu também já estive em várias cidades e pude constatar essa realidade dos Estados Unidos. Você traz esse relato sempre quando a gente se encontra, mas não é uma realidade de toda a América, né? Os Estados Unidos têm algumas regiões um pouco complicadas, inclusive Los Angeles, principalmente. Presta atenção nessa imagem, câmeras de segurança registraram a entrada de um bando, não é no Brasil, viu, gente? Los Angeles, uma das principais cidades da Califórnia, um bando invade uma loja de tênis de luxo e de roupas, eles arrebentam os portões e levam o equivalente a $80 mil em mercadorias, tênis, roupas, e enchem 3 carros, sem placas ou com as placas cobertas. Isso aconteceu há 2 ou 3 dias na Century Boulevard, em Los Angeles. Beraldo, esse é o tipo de cena que a gente não via nos Estados Unidos, né? Mas hoje em dia acontece. Por quê? O que aconteceu de uns anos para cá, rapidamente? O que aconteceu foi esse experimento maravilhoso de liberar geral das drogas. Esse experimento de que roubar pouco não tem problema, né? Que o bandido que rouba pouco, ele está roubando só para comer. Então não deve ser objeto de punição esse tipo de roubo. Criou-se essa situação absolutamente absurda que está destruindo um estado riquíssimo, fortíssimo, referência para o mundo, que é a Califórnia. E aí, eu só queria fazer um breve registro do ponto de vista do encerramento das Olimpíadas de Paris,
aonde Paris passa para Los Angeles, que será a cidade sede dos próximos Jogos Olímpicos, em 2028. E aí Los Angeles entrega ao mundo, porque aquela cerimônia estava sendo transmitida para o mundo, o que ela tem de melhor. Primeiro, depois de pegar essa edição das Olimpíadas, em que o brasileiro foi proibido de usar suas pranchas com a imagem do Cristo Redentor, porque, em tese, o Comitê Olímpico, os Jogos Olímpicos não podem ter manifestações religiosas, eles colocaram lá o Tom Cruise, que é um militante da igreja da Cientologia, sei lá o que isso quer dizer. Um negócio que, enfim, só para pessoas que têm uma cabeça diferente é que faz sentido. E para se apresentar representando Los Angeles, colocam o rapper Snoop Dogg, que passa a vida defendendo o consumo de maconha. Agora me fala, Jogos Olímpicos, onde o esportista tem que ser limpo, tem que ter a sua condição física primorosa, com base no seu próprio esforço, como é que se vai usar um maconheiro militante como referência dessa próxima Olimpíada de 2028? Começaram muito mal. Tem tudo para ser um horror essas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Lamentável. Voltaremos a falar disso em uma outra oportunidade.